Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, nessa aula vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos. Então é mais um assunto que a gente vai discutir dentro da nossa matéria que a gente está vendo agora, que é a parte de ecologia. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos ver aqui o que são os ciclos biogeoquímicos. Vamos lá. Bom, a definição, o conceito para ciclos biogeoquímicos que compreendem os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. Então, na realidade, esses ciclos, que o nome chama de bio, que vem de vida, geo, que vem de terra, que vem de ambiente, e químico, que vem de elementos químicos, compostos químicos, são os processos pelos quais os organismos eles retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, depois devolvendo esses mesmos elementos ao ambiente, tá bom? Então, o ciclo biogeoquímico corresponde a isso aí. Aí, para a gente entender melhor o que são os ciclos biogeoquímicos, nós vamos discutir esses ciclos que ocorrem no meio ambiente. Só deixando claro que são várias formas, são vários tipos de ciclos biogeoquímicos que ocorrem dentro do meio ambiente. Mas aqui nós vamos apresentar o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o do nitrogênio e o ciclo da água. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, observe aqui como se dá o ciclo do oxigênio na atmosfera. Então, primeiramente, nós temos uma figura aí, gente, olha, mostrando o Sol, né? O Sol, por que o Sol? Porque o Sol, ele representa a energia solar, pelo qual as plantas, né? As plantas, elas utilizam essa energia solar, transformando essa energia solar em alimento e liberando o gás oxigênio para a atmosfera. Então, o oxigênio atmosférico ele é proveniente de um processo que a gente já falou anteriormente, chamado fotossíntese, na qual as plantas elas pegam a energia do sol e combinam elementos compostos como gás carbônico e a água e transformam em alimento, liberando oxigênio para a atmosfera. Beleza? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o gás carbônico é utilizado pelas plantas, utiliza também a água e daí libera o oxigênio para a atmosfera. Por sua vez, por que o oxigênio é importante para a gente? Porque é esse oxigênio que faz com que os animais e as plantas consigam respirar. É através do oxigênio que plantas e animais conseguem produzir a energia para poder sobreviver, a energia para o seu metabolismo. Então vejam que aqui, continuamente, o oxigênio, ora está aqui no meio ambiente, tá? Está aqui no ar, né, o oxigênio atmosférico, e ora ele é usado tanto por animais e plantas que utilizam esse oxigênio para queimar os alimentos e, consequentemente, produzir energia. E de onde provém esse oxigênio? Provém exatamente do mecanismo de fotossíntese. Beleza? Então vamos lá, prosseguindo com esses ciclos biogeoquímicos. Beleza? Vamos lá. O outro ciclo que ocorre no meio ambiente é o ciclo do carbono, né? Alguns falam em gás carbônico. Bom, e esse carbono, esse gás carbônico, ele está presente aqui também no ar atmosférico, logicamente que muito em menor escala do que o oxigênio, né? O oxigênio ele se encontra mais ou menos em 21%, já o gás carbônico ele se encontra em torno de 0,03, 0,4% no ambiente. E esse oxigênio ele é lançado para o meio ambiente, para o ar atmosférico, através da combustão. O que é a combustão? Combustão, tudo que se fala em combustão, nós falamos em queima. Então pode ser a queima de combustíveis fósseis, pode ser através do mecanismo de respiração, que tanto plantas e animais realizam. Então, através desse processo, ou então através da decomposição, através desse processo é liberado o gás carbônico para a atmosfera.
Por outro lado, mediante o mecanismo de fotossíntese, que a gente já falou anteriormente, as plantas utilizam esse gás carbônico para produzir alimento e produzir também a energia, né, que é liberada para o indivíduo. Nesse caso aqui, libera-se também o oxigênio. Então vocês podem perceber que o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, eles têm uma relação entre si. Enquanto o carbono é utilizado para a realização da fotossíntese e é liberado quando o ser vivo ele respira, tá? O oxigênio é utilizado pelos indivíduos através da respiração e liberado para o ar através do mecanismo de fotossíntese. Então é importante que vocês entendam como esses dois ciclos eles estão interligados. Basicamente, pelo mecanismo de respiração e pelo mecanismo de fotossíntese, tá bom? Então vamos continuar aqui com os ciclos. E aí, um ciclo muito importante que ocorre no meio ambiente também é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento fundamental, por exemplo, para a formação das proteínas nos seres vivos. Então, só para vocês terem uma ideia, esse gás nitrogênio é o gás que se encontra em maior quantidade na atmosfera. Aproximadamente 78% dos gases que compõem a atmosfera, nós temos então nitrogênio com essa quantidade de gás, 78%. Agora, será que a gente utiliza esse nitrogênio? Será que a gente consegue incorporar esse nitrogênio diretamente? Não. Então, necessário aqui um ciclo bastante complexo, diversificado, que explica mais ou menos como é que esse nitrogênio ele circula no meio ambiente. Então aqui nós temos o papel das chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes leguminosas. Quem são essas leguminosas? É o feijão, é a soja. Então elas são capazes, né, associando-se com bactérias chamadas bactérias fixadoras, de pegar esse nitrogênio que está na atmosfera. E daí, pegando esse nitrogênio que está na atmosfera, realizam o que a gente chama de transformação da amônia, né, que é o nitrogênio que eles conseguem pegar nessa primeira etapa aqui, transformar em íon amônio e depois, através de bactérias chamadas nitrificantes, pegar esse nitrogênio e transformar em nitritos, e depois, finalmente, em nitrato. Esse nitrato, então, ele é assimilado pelo solo e através da absorção das plantas, esses nitratos que estão presentes no solo são absorvidos pelos vegetais, como vocês podem ver aqui. A plantinha ela está absorvendo esse nitrato que está presente no solo e esse nitrato fundamental, vejam, fundamental para que a planta se desenvolva e produza suas proteínas. Logicamente que através da cadeia alimentar, né, os animais conseguem obter esse nitrogênio se alimentando dos produtores, né? Nós já vimos nas aulas anteriores que a cadeia alimentar é essa relação de alimentação, de passagem de matéria e energia que ocorre no meio do ecossistema. Então, assim, a planta, ela consegue, o animal, melhor dizendo, que é consumidor primário aqui, na casa nós temos essa vaquinha aqui, que quando come essa planta, está absorvendo nitrogênio. Então, vejam que os animais, eles não absorvem diretamente o nitrogênio que está na atmosfera. Na realidade, essa absorção se dá através da alimentação que os animais utilizam, por exemplo, aqui via cadeia alimentar. Agora, fundamental que aqui nós temos a participação de organismos que são as bactérias. Bactérias que fixam nitrogênio na atmosfera, bactérias que são chamadas nitrificantes, que transformam essa forma aqui, que é uma forma tóxica, do nitrogênio que será absorvido pelas plantas. E essas bactérias aqui, gente, que são fundamentais porque são chamadas de desnitrificantes, porque elas devolvem o nitrogênio novamente para a atmosfera. Tá? Então, o nitrogênio ele é devolvido para a atmosfera através de reações químicas que ocorrem no interior dessas bactérias desnitrificantes. Fechando dessa forma aqui esse ciclo do nitrogênio. É bom também frisar que através do mecanismo de decompositores, fungos e bactérias, né, aeróbicas e anaeróbicas, os seres vivos eles sofrem esse mecanismo de decomposição, liberando também
o nitrogênio para a atmosfera, na forma, por exemplo, de amônia, e essa amônia novamente transformada em nitrato no final do processo, e aí a plantinha irá absorver esse nitrato, e daí, através do mecanismo de cadeia alimentar, passar esses para os outros consumidores. Então vejam que o ciclo do nitrogênio é um ciclo um pouco mais complexo, muito mais complexo na realidade, do que os outros ciclos anteriores. Então vocês têm que destacar, então, portanto, a presença dessas bactérias fundamentais no ciclo do nitrogênio, né, micro-organismos, que fazem com que o ciclo ele possa acontecer. Ok, gente? Então, era essa aula que eu queria passar para vocês sobre os ciclos biogeoquímicos, os ciclos que são fundamentais porque permitem exatamente a passagem, o ciclo de elementos químicos ou compostos da natureza entre os seres vivos e devolvendo depois esses mesmos elementos ao ambiente. Então, esses elementos eles vão circulando no meio ambiente dessa forma. Como diz Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E os ciclos biogeoquímicos são exatamente uma representação dessa frase famosíssima de Antoine Laurent de Lavoisier. Beleza, gente? Então, até a próxima aula e até a próxima. Falou, gente. Até mais. Tudo de bom.